Bom, pessoal, então vamos para a parte 2 da aula de classificação de seres vivos. Só para a gente relembrar, a gente já viu para que serve a classificação, como que ela funciona, os conceitos que ela traz. A gente já viu as características gerais do grupo dos vírus e a gente já viu, dentro da hierarquia de classificação, a gente já viu os domínios e as características gerais dos 3 domínios, beleza? Agora a gente vai entrar na parte dos reinos, tá? Na classificação moderna são apenas 4 reinos: o protista ou protoctista, fungi, planta e animalia, tá? Na aula de hoje a gente vai estudar algumas características gerais do reino Monera, lembrando que o reino Monera, na classificação moderna, ele foi extinto. Os seres que estavam classificados como reino Monera foram divididos em 2 grupos que subiram de categoria e estão agora como domínio. A gente tem o domínio bactério e o domínio arquea, tá? Mas a gente vai estudar umas características gerais desse reino que foi extinto, do reino Monera, só para a gente ter uma noção. Às vezes cai alguma questão de como era e como ficou, tá? Então, só para a gente saber dessas informações gerais, a gente vai trabalhar na parte dos reinos com a classificação antiga. Então, a gente vai ver o reino Monera, que na classificação moderna foi extinto, tá? Então, vamos lá. O primeiro reino que a gente vai ver vai ser o Monera. A classificação geral, as características gerais do reino Monera. A gente vai ter seres procariontes. Esse vai ser o único reino que a gente vai encontrar seres procariontes. Lembrando, seres procariontes são aqueles que são pobres de organelas membranosas. Eles não apresentam um núcleo bem definido e o material genético está ali misturado com o resto da célula, tá? Então, só nesse a gente vai encontrar seres procariontes. Os seres do reino Monera, eles são todos unicelulares, tá? Lembrando, unicelulares apenas uma célula. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou seja, eles podem ser autótrofos, eles podem passar pelo processo da fotossíntese e quimiossíntese para ter energia para exercer suas funções vitais, ou eles podem, na natureza, se alimentar de organismos, se alimentar de matéria para conseguir essa energia para as funções vitais, beleza? Os organismos dentro desse reino, eles podem ser aeróbicos, ou seja, eles usam oxigênio para quebra da glicose, ou seja, eles respiram, ou eles podem ser anaeróbicos, ou seja, seres que não usam o oxigênio para quebra da glicose, tá? Bom, esses organismos que são anaeróbicos, eles podem ser restritivos ou facultativos. O que isso quer dizer, Clara? Facultativos são anaeróbicos. Facultativos, eles são seres que eles, na presença de oxigênio, eles usam oxigênio para quebrar a molécula da glicose, eles respiram. Mas sem a presença do oxigênio, eles também conseguem fazer essa quebra da glicose, tá? Sem usar o oxigênio. Beleza? Já os restritivos, na presença de oxigênio, eles morrem. Eles só vão estar presentes em ambientes onde não tem oxigênio. Só fazem a quebra da glicose sem o uso do oxigênio. Bom, alguns exemplos, né, de seres que eram classificados no reino Monera são as bactérias, cianobactérias e árqueas, tá? E a gente tem esses seres presentes na fermentação, na biotecnologia, na decomposição, no ciclo do nitrogênio, beleza? Bom, então passando para o segundo reino, a gente vai ter o reino protoctista, né? Um novo protoctista ou protista, tá? As características gerais do reino protoctista ou protista vão ser todos seres eucariontes, como eu falei, do reino protoctista para os outros, né? O fungi, o planta e o animalia, eles são todos eucariontes, tá? Os organismos que estão classificados no reino protoctista, eles são
unicelulares ou multicelulares, ou seja, vão apresentar uma célula, ou serem formados por várias células, com destaque para o seguinte: dentro do reino protoctista, os seres que são formados por mais de uma célula, eles não apresentam tecidos específicos, tecidos especializados, tá? Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, aeróbicos ou anaeróbicos, beleza? E alguns exemplos que a gente tem de seres classificados dentro do reino protoctista são os protozoários, as algas e os misomicetos, tá? Uma observação para esse reino, para o reino protoctista. A classificação desse reino ela é muito complicada, porque ela não leva em conta o parentesco evolutivo. Então, não existe um consenso nessa classificação deles. Por isso, eu disponibilizei para vocês uma folha, vou disponibilizar para vocês lá na nossa pastinha uma folha, uma folhinha, que é uma folha de apoio com essas classificações, os filos e tudo mais. A seguir, a gente vai ter o reino Fungi, tá? Característica geral do reino Fungi. Eles vão ser eucariontes, como a gente já viu. Do protoctista em diante, são todos eucariontes, ou seja, são organismos que possuem nas suas células um núcleo bem definido e material genético separado do resto da célula, e eles são ricos em organelas membranosas, tá? Os organismos classificados dentro do reino Fungi, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Eles são sempre heterótrofos, tá? Eles possuem, sim, parede celular na sua estrutura. Alguns exemplos a gente tem bolores. Bolores é aquele... Sabe quando tem a pão de forma que aparece uma manchinha verde? Bolor de pão. Bolores, cogumelos, leveduras, tá? E eles estão presentes nos alimentos e micorrizas. Micorrizas são a associação, né, do fungo com a raiz das plantas para fixação de nitrogênio, tá? Nos líquens, que são a associação de fungos e algas, tá? Penicilina, que é um antibiótico, né, que é retirado a partir de substâncias de fungos, tá? E na fermentação biológica também a gente consegue ver esse reino presente. Como quarto reino, a gente tem o reino Plantae. As características gerais desse reino são... Os organismos são eucariontes, são sempre pluricelulares, tá? Com tecidos diferenciados, são sempre autótrofos, ou seja, eles fazem a fotossíntese, né, para a produção de energia para as funções vitais. Como exemplo, a gente tem os vegetais em geral, beleza? Dentro do reino Plantae, a gente tem 4 filos. São as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que a gente pode ver nessa imagem aqui do lado, tá? A gente tem um exemplo de cada filo. As briófitas e pteridófitas, elas estão agrupadas no grupo, né, das criptogamas, que são vegetais que apresentam um sistema reprodutivo pouco visível, tá? Já as gimnospermas e angiospermas, elas estão no grupo das fanerógamas, que apresentam um sistema reprodutivo visível. Esse reino também, o reino Plantae, tem uma folhinha de apoio lá na nossa pasta de biologia. Fiz para vocês uma folhinha de apoio, tem escrito Reino Plantae, e ela vai falar um pouco mais dos filos, tá? Das características de cada um, do ciclo de vida de cada uma, beleza? Finalmente, a gente tem o último reino, que é o reino Animalia, tá? As características gerais desse reino são eucariontes,
multicelulares ou pluricelulares. Eles vão apresentar mais de uma célula, né? Alguns vão apresentar tecidos definidos, alguns organismos não vão. Eles são sempre heterótrofos, tá? E a gente tem como exemplo os animais em geral. Dentro do reino Animalia, a gente vai encontrar 9 filos, tá? São eles os poríferos, os quinidários, os platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordáceos. E aí, pessoal, a parte de conteúdo da nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Vou colocar para vocês 2 listas também lá na nossa pastinha do Drive de Biologia. Uma dessas listas são exercícios que vão abordar a classificação dos seres vivos em geral, tá? E uma outra lista que vai ser específica para os filos do reino Animalia, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer uma das folhas de apoio, das listas ou da aula mesmo, me procurem o horário que vocês precisarem, tá? O horário que vocês tiverem a dúvida, assim que eu puder eu vou responder. Me mandem mensagem no Facebook, tá? E é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Um beijo para vocês e bons estudos.